tema de hoje, guerreiro, por gentileza, é isso aí, tá bom? Ó, estamos na série, né? É uma série. Atitudes o quê? Excepcionais. Vida extraordinária. É sobre isso que nós vamos falar. E onde nós vamos pregar? Gênesis 22? Errou! Hoje você errou. Êxodo. Ah, falei que você tinha errado. Êxodo. Vamos dar um descanso para Abraão. O Abraão está cansado. Andou 3 dias, subiu um monte, né? Teve o livramento. Vamos fazer uma média para o Abraão voltar inteiro para casa. Êxodo, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 12, ok? Quem encontrou, pode ir, pai, é nós. Quem não encontrou, fala, faz uma média aí que eu vou achar. Êxodo está depois de Gênesis. Gênesis fica depois do índice. E quando você tiver dificuldade em encontrar um versículo bíblico, vai no índice. Que lá vai mostrar exatamente a página que você precisa abrir. Não sabia? Pois é. E também quando você for falar, lê direito, para não fazer igual o pastor que foi pregar e falou, abra sua Bíblia em Exodó. Exodó o quê, guerreiro? Teve um outro que foi falar Deuteronômio, não conseguia, já soltou uma rajada de língua estranha para dar aquela migué. Então, quando você for ler a Bíblia, leia com calma, com atenção. Vai melhorar muito a sua leitura e a sua compreensão da palavra de Deus. Êxodo 1, do 6 ao 12, diz assim, ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, multiplicaram-se e tornaram extremamente numerosos. Cara, ele fez questão de frisar isso em 3 pontos. Isso deve ser importante. Porque não satisfeito em dizer que eram férteis, ele coloca, eles multiplicaram-se. E depois ele diz, se tornaram ou tornaram-se extremamente numerosos. Deixa eu falar para você, sabe por que ele coloca essas 3 colocações? O Espírito Santo falou comigo agora, que eu não sabia disso não. Porque quando Deus fala, não tem volta. Foi Deus que disse para Abraão que a sua descendência seria desta maneira. Quando ele só tinha um filho chamado Isaac. Deus disse a ele, me dá o seu filho. Sacrifica o seu filho. E nós aprendemos aqui muitas coisas que Abraão fez. O Abraão foi um homem de uma atitude excepcional. O que é excepcional? É algo que está acima da média. É algo que pouquíssimas pessoas fazem. E o Abraão fez. E Deus disse a ele, porque você me obedeceu, não me negando seu filho, seu único filho, agora sei que você teme ao Senhor, e eu farei de você uma nação, na quantidade das areias do mar, e na quantidade das estrelas do céu. Vê se você consegue contar isso. Deus está dizendo para nós aqui, a promessa que eu fiz eu vou cumprir. Amém? Os israelitas então, e a terra, e o versículo encerra dizendo, tanto que o Egito encheu-se deles, dos israelitas. Então, subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Ele disse ao seu povo, vejam, o povo israelita agora é mais numeroso e mais forte que nós. Venham, precisamos tratá-los com astúcia, para que não se multipliquem
e, no caso de guerra, se aliem aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam da terra. Porque naquele momento o povo egípcio, o povo israelita, o israelense, o povo judeu, o povo hebreu, como queiram, eles se tornaram escravos dos egípcios. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para oprimi-los com tarefas pesadas. Assim, os israelitas construíram para Faraó as cidades de armazenamento, Pitom e Ramsés. No entanto, quanto mais eram oprimidos, mais se multiplicavam. Quanto mais eram oprimidos, mais se multiplicavam e se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas. Queridos, nós aprendemos já que Abraão recebeu uma promessa. Ele tem Isaac. Isaac é livre por Deus, escapa, né? Ali Deus dá um livramento. Deus na verdade não queria matar Isaac. Deus só queria mostrar para Abraão o quanto Abraão era fiel. Muitas coisas que Deus nos pede, deixa eu dizer a você, Deus, muitas coisas, a maioria das coisas que Deus te pede não é para mostrar, aliás, tudo que Deus pede não é para mostrar nada para Ele, porque Ele sabe de tudo, é para mostrar para você. Quando Deus nos pede alguma coisa, não é para Ele saber, porque Ele já sabe tudo, é para você saber, é para você ficar ciente. Quantas pessoas no dia 7, no dia 19, se eu chamasse aqui à frente e falasse assim: olha, quem começou lá no dia 2 de junho e está concluindo o propósito de consagração e jejum sem falhar um dia, vem aqui à frente. Se você continuasse sentado, é Deus mostrando para você que você precisa ser mais caprichoso com as coisas dele. É Deus mostrando para você que tem muita coisa que você não recebe ainda, porque você começa e não termina. Ou quando faz de acordo com a sua possibilidade. O Abraão não fez assim. O Abraão, ele não fez conforme dava, não, ele fez tudo o que tinha que ser feito. Por isso Abraão chegou numa vida extraordinária. Deus quer que nós comecemos e terminemos algo com excelência. Então, da próxima vez que Deus estabelecer um propósito para essa igreja, você diz: eu vou fazer do início ao fim e não vou ramelar, porque eu quero chegar até o fim. Se bem que a Bíblia também diz que melhor é o fim de todas as coisas do que o começo. Então, se você não começou bem, mas está terminando bem, glórias a Deus pela sua vida, você vai ser abençoado pelo Senhor e galardoado pelo Senhor. A Bíblia nos mostra isso. Deus não vai fazer com que você, você vai receber 1/4 do outro. Não, você vai receber 1/5. Não. É todos de forma igual. Mas tem coisas que uns vão receber, outros não. Vai ficar para a próxima. Então fica a dica. Agora, o Isaac veio. Depois do Isaac vem Jacó. Obrigado. Depois do Jacó vem os seus filhos. Depois dos seus filhos, entre eles José. José é vendido ao Egito. A história vocês conhecem. Vem a fome. Agora a família de Jacó desce. A Bíblia diz que 70 almas, né? E aí alguns aí interpretam de forma igual a jumento de Balaão. 70 almas, ele está dizendo 70 pessoas. Aproximadamente 70 pessoas desceram ao Egito. Não é alma não, os pessoal já pensam que os fantasminhas, camarada, descendo para o Egito, os fantasminhas. Não, seu burro, é pessoas, é gente. 70 pessoas desceram ao Egito para encontrar-se com José. E agora acontece ali o milagre. Deus dá uma inteligência absurda para o José, uma sabedoria absurda. O José fica famoso, se torna governador do Egito, mas o José morre. Nós chegamos nessa parte do texto. O José morre e agora o povo começa a aumentar. E a Bíblia diz que subiu ao trono do Egito
um rei que não conhecia a fama de José. 400 anos depois, eu espero que você seja uma pessoa tão relevante neste tempo, mas tão relevante que 400 anos não consigam apagar a história que você escreveu para a glória de Deus. Alguém recebeu. Eu espero que a sua história seja tão relevante, mas tão relevante, tão incrível neste tempo que Deus está te permitindo viver, que daqui a 400 anos alguém se lembre do seu nome e diga: eu quero ser igual a essa pessoa. Eu cresci ouvindo a minha mãe falar do pastor dela. Se tem uma pessoa que minha mãe falava bem, fale bem do seu pastor. Quem sabe o seu filho também não escolhe o mesmo caminho, ou você prefere que ele seja um criminoso, ir para o tráfico, para a prisão, para a morte. Faça escolhas. Minha mãe falava bem do pastor dela. Pastor, ele morreu antes de eu nascer. Pastor José Cardoso. Minha mãe sempre falou bem do pastor José Cardoso. E ela contava alguns feitos dele. E ela contava que ele era exigente, que ele era chato. Era as Assembleias de Deus. E ele reunia a igreja num dia de semana para ensinar os hinos da harpa para a igreja, para que no dia do culto, eles cantassem do jeito certo. Era um cara que se preocupava com detalhes da igreja. Era um homem que visitava as ovelhas, era um homem que trabalhava para o Senhor e era apaixonado pela igreja de Cristo. E eu cresci ouvindo essa história. E hoje, se você falar para mim assim: pastor, qual que é a sua maior referência de pastor? Por incrível que pareça, eu tive um pastor maravilhoso, pastor Sidnite, maravilhoso, um cara que, investiu aí 13, 14 anos da vida dele para ter paciência comigo, porque essa anta aqui não é fácil não, mas quando eu ouço falar do pastor José Cardoso, aquele cara me chama a atenção tanto quanto o pastor Sidnite. A história deles se misturam. Eu vejo histórias de homens que amavam a Deus e amavam a igreja de Cristo. Mas esses homens morreram. Agora, como eu vou ser lembrado daqui a 400 anos? Será que vão lembrar de mim? Será que eu vou deixar marcado nessa geração, nas próximas gerações, a minha história? Será que você vai deixar marcado na sua geração, na sua história, daqui a 400 anos? O que você está fazendo para isso? O que você está fazendo para isso? Você está sendo mais um? Você está sendo igual aos outros? Ou você realmente está buscando Deus, querendo Deus e deixando Deus agir na sua história para que você se torne uma pessoa relevante? Porque o José, apesar de fazer coisas incríveis, 400 anos depois, o rei do Egito já não se lembrava mais. E agora eles começam a escravizar o povo de Israel. Se você estiver disposto a fazer o que o Abraão fez, se você estiver disposto a fazer o que José fez, certamente você vai viver uma vida extraordinária e você vai marcar a sua história. Quantos creem nisso? Agora, o que nós precisamos é decidir. Nós precisamos decidir quem nós queremos ser. Quem você quer ser? Mais um? Quem você quer ser na fila do pão? Quem você quer ser? O derrotado? Aquele que só fica de cabeça baixa? Aquele que só sabe reclamar da vida? Aquele que sempre está colocando a culpa dos seus erros em alguém? Aquele que nunca assume os seus próprios erros e que não corrige? Ou aquele que, ao invés de olhar para os outros, olha para dentro de si e diz: eu preciso de Deus. Eu preciso ser transformado por Deus. Eu preciso de andar com Jesus. Eu preciso modificar as minhas atitudes e ser alguém que Deus espera de mim. Abraão passou, Jacó passou, José passou. Mas a promessa de Deus, nesse texto como que nós estamos vendo, a promessa de Deus não passou. Ela se cumpriu. O povo tornou-se numeroso. As promessas que Deus tem para a sua vida também não vão passar. Agora você precisa fazer a sua parte, guerreiro.
Não adianta ficar cantando lá. Quem tem promessa de Deus, como é que é? Quem tem promessa de Deus não morre não. Não morre não? Se joga na frente de um trem para você ver. Quem tem promessa também morre, viu? Quem tem promessa deixa de cumprir, deixa de viver as promessas, se não andar conforme a vontade do Senhor. Deus tinha promessa para Abraão, mas se o Abraão não tivesse andado conforme a vontade de Deus, não tinha acontecido. Sim ou não? Agora, Êxodo 1, do 8 a 11, ele começa a mostrar a fúria do rei do Egito contra o povo de Deus. E é aqui que eu quero iniciar essa ministração. Aqui foi só a introdução. Você que está andando com Deus, você que começou a andar com Deus, você que começou a limpar a sua vida, você que começou a ter atitudes extraordinárias, atitudes excepcionais, você que começou a fazer as coisas do jeito que Deus se agrada, você que entrou de cabeça nesse jejum, nessa consagração, você que tem pedido ao Senhor para se limpar, para te limpar, você que tem aberto espaço para que Deus venha, você que tem mudado as atitudes dentro da sua casa, mudado a atitude com os filhos, gritava, agora não grita mais, falava palavrão, agora não fala mais, fumava, não, mas agora não fuma mais porque foi livre, bebia, agora não bebe mais, está livre, usava cocaína, agora não usa mais cocaína. Agora você começa a progredir, agora você começa a prosperar, agora você começa a crescer, agora você começa a ter esperança, agora você começa a ficar monstrão, monstrona, né? Dá a impressão que já é um Sansão, a Sansona. Já está soltando até labaias, e está vivendo o melhor, e está falando assim, agora vai. Eu estou falando com alguém aqui. Deus está falando com alguém aqui. Agora vai. Agora eu vou viver o melhor de Deus para a minha vida, nessa vida e na eternidade. Porque agora eu estou andando conforme a vontade do Senhor. É claro que perfeição só na glória, tá, querido? Não vai pensar que... Não, para com essa crise do cachorro magro. Para com isso. Não. Perfeito só na glória. Mas agora eu já não tenho mais práticas pecaminosas. Agora eu até peco. Mas não é um negócio que eu faço todo dia. De vez em quando eu estou indo assim, daqui a pouco dou uma tropeçada, já levanto, falo, está repreendido em nome de Jesus, Senhor me perdoa. Antes você acumulava aquele monte de pecado e pedia perdão no culto de ceia, lembra? Tem nem vergonha na cara, né? Mês inteiro só fazendo caca. Olha como é que eu melhorei meu português. Antes eu falava merda. Agora é caca. Antes. Ainda não sou quem eu quero ser, mas já não sou quem eu era. Agora você começa a andar com Deus. E aí, sabe o que acontece? Quando Deus começa, agora vão começar a se cumprir promessas. Pelos próximos dias, você vai ver depois do dia 19 de julho, vai começar a pipocar gente querendo contar testemunho. Porque milagrosamente, um dia, a irmã chegou aqui na igreja e antes dela chegar, o marido que falou que não ia ser crente nunca vai estar sentado aqui. O filho que cansou de convidar os pais para vir à igreja, agora ele chega aqui e encontra quem? Mamãe e papai sentadinhos junto. Agora, o marido que orava tanto pela esposa e dizia, Senhor, eu já estou quase desistindo daquela carniça miserável. Agora ele chega aqui e no final do culto ele olha lá na frente, tem uma mulher lá na frente, lá chorando, se rendendo diante de Jesus. E ele diz assim, parece que é minha mulher, mas não é possível.
E quando ela vira para frente, ele fala: e não é que é ela mesmo? E aí nós achamos que agora é só vitória. Que tom que tá, maestro? É maior. Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, é só vitória. A luta acabou, a prova foi embora, agora que mentira, é só vitória. A gente já começa a acreditar nessas músicas, porque a música é bonita, mas não é verdade. Sabe por quê? Porque isso me mostra, o texto de Êxodo me mostra isso. Quando Deus cumpre a promessa na vida do Abraão, o diabo faz o quê? O diabo se levanta. E agora o diabo se coloca diante do povo de Israel. E diz: agora nós vamos escravizá-los. Agora nós vamos colocá-los dentro do nosso cabresto. Agora eles vão ver. Agora eles vão experimentar, já que eles estão tão grandes, já que está abençoando, ele vai ver, ela vai ver. E isso acontece conosco. Quando você acha que está indo bem, quando você acha que está tudo certo, o diabo, meu irmão, ele se levanta. E o que você faz? E quando vem a prova, e quando vem a luta, e quando vem a tentação, e quando vem o capeta, quando ele não vem, manda o secretário, aquela desgraça que vem falar com a gente lá no serviço, acaba com o dia da gente. E aí, manda a enfermidade, manda uma doença, manda alguma coisa, mas ele diz: não vai prosperar, não vai crescer, chega, não vai. Quantas vezes o diabo fez isso na sua vida? O que você fez? Em momentos como esse, o que você fez? Como você agiu até aqui? Quando o diabo se levantou contra você, o que você fez? De que forma que você fez? O que você fez para combater? Nós queremos uma vida extraordinária, mas há momentos que nós precisamos ter atitudes extraordinárias. E esse é o momento, quando o diabo se levanta, esse é o momento que nós precisamos também levantar, porque à nossa frente está o Senhor dos exércitos. Não é desistir. O caminho não é baixar a cabeça. A solução não é dizer: tá bom, Satanás, eu me rendo. Não. É nessas horas que Deus quer ver atitudes excepcionais, para que haja uma vida extraordinária. E o tema de hoje, qual que é o tema de hoje, que eu não lembro mais? Bom, muito bom. É isso aí. Crescendo em tempos difíceis. A Bíblia nos mostra no livro de Êxodo, mais exatamente no capítulo 12, no versículo 12, que quanto mais o povo crescia, mais o diabo, representando o rei do Egito, mais o diabo crescia também. Mas o povo, quanto mais oprimido, o povo diminuía. Quanto mais oprimido, o povo abaixava a cabeça. Quanto mais oprimido, eles diziam: hoje chega, hoje não aguento mais, eu vou morrer. É assim. Quanto mais o diabo oprimia, quanto mais o povo egípcio os oprimia, mais eles progrediam, mais eles prosperavam, mais eles levantavam a cabeça, mais Deus os abençoava. É isso que Deus quer fazer com você. Não importa o quanto o diabo vai se colocar no seu caminho, quanto mais ele se colocar, se você se levantar e dizer: Deus é o Senhor que está à frente, você vai prosperar em momentos difíceis, você vai ter vitória em momentos difíceis, porque não importa o que o diabo faça, se Deus é na sua vida, a vitória é sua, pelo poder que há no sangue de Jesus. Aleluia, aleluia. Nós precisamos parar com esse negócio de se encolher para o diabo, como se o diabo fosse... Quem é o diabo? Um ser criado por Deus. Você já viu a criatura ser maior do que o Criador? Eu acho engraçado que às vezes tem uns posters, uns banners na internet. Vem aqui, Ricardo. Aqui assim, coloca o braço aqui. Já viu isso? Já viu esse pôster? Vira para eles verem também. Assim, ó.
Quase que o diabo me derruba. Não é o irmão não, você achou que era ele? Que isso? Eles fazem isso, esses pôsteres assim, como se Deus estivesse tratando, como é que é? Travando um braço de ferro com Deus. Aqui Deus, suando. Obrigado. Não dá aplauso pro diabo não, pro irmão Ricardo. Ô Nicolas, escapou hoje, hein? O Nicolas falou, pastor, você só me chama pra coisa ruim, mano. Sempre eu só represento coisa ruim. Vai tá bom, guerreiro, vou pegar outro. Depois lá divide o cachê. Deus não trava braço de ferro com o diabo, querido. O diabo não tem esse poder de travar braço de ferro com o diabo. Que isso? Deus não precisa nem falar. Deus não precisa nem de falar com o diabo para ele ser derrotado. Deus não precisa nem olhar para o diabo para ele se retirar da sua vida. Deus não precisa nem piscar para o diabo sair. Tem gente que acha assim: ó Senhor, tira o diabo daqui, envia anjos, envia. Querido, se Deus quiser que o diabo saia da sua vida, ele simplesmente, aqui ó, abençoando o Ricardo, ele simplesmente vai, sai daí diabo, agora. Nem olhou, já o diabo tem que sair. Pastor, então por que Deus permite que o diabo fica me atormentando? Por que o diabo fica, pastor, tentando me derrubar? E por que Deus não manda ele embora? Deus não manda ele embora porque se Deus mandar o diabo embora, você não cresce. Se Deus mandar a luta embora, você não fortalece. Se Deus mandar os desafios embora, você fica um filho mimadinho do papai, que não pode acontecer nada, que já está gripado. Por isso que Deus permite que situações aconteçam, para quê? Para que o nome dele seja glorificado através de quem? Através da sua vida, para provar para o diabo que até mesmo o ser humano, uma das mais frágeis criaturas, pode vencê-lo pelo poder que há no nome de Jesus. Eu estou pregando para alguma pessoa aqui. Agora, é bobagem você achar que o inimigo vai ficar olhando você crescer espiritualmente sem fazer nada. É bobagem. Você está se preparando, você está crescendo, você está proliferando, você está amadurecendo, você está crescendo em várias áreas, por mais que algumas você ainda não consegue ver, mas você já não é quem você era. Numa sexta-feira, quase agora, você estava bebendo, fumando. Num sábado você acordava de ressaca. Agora não acorda mais. Cadê? Tem alguém aqui que acordava sábado de ressaca e agora não acorda mais? Dá um tchauzinho assim, glorifica o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor, glorifica o nome do Senhor aí. Olha a quantidade de gente. Você acha mesmo que o diabo vai olhar para você vitorioso, acabando com a raça dele? Antes você era motivo de outras pessoas serem derrotadas. Você ajudava o diabo a derrotar pessoas. Hoje você serve ao Senhor e está mostrando para outras pessoas a glória de Deus através da sua vida. E você acha mesmo que o diabo ia ficar paradinho ou sentado e falando: ai que lindo, como está bonita a vida dela, olha que maravilha. Tem crente que acha que o diabo está lá assim: glória a Deus, que coisa linda. Não, irmão. Jesus de antemão já tinha nos avisado que o diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Essa é a função dele. Então quando você levantar 3 horas da manhã para orar, acorda para mijar. Porque tem uns crentes orando 3 horas da manhã aí: Senhor, abençoa o diabo,
traz prova e luta para a minha vida, em nome de Jesus, e acaba com a minha raça, para agora, Pai, amém. Ontem um irmão testemunhou para mim, eu não estou mentindo. Ele disse: pastor, eu oro em cima da cama de joelho. Eu perguntei, por quê? Ele falou, porque eu estava orando de joelho no chão, e a minha esposa tinha que me acordar, falou, vai dormir aí? Aí agora eu já fico em cima da cama. Eu termino de orar e só deita, só joga o corpo assim, já. Que é isso? Essas são as ovelhas que o pastor Mel que tem. Não é todas, né, querido? Tem uma pequena parte que não faz isso. Pelo amor de Deus, vocês não vão me fazer passar vergonha. Senão eu vou chamar o irmão Rafinha do som para orar para vocês. Eu te amo, Rafa. Não pense que o inimigo vai ver você crescendo emocionalmente. Antes você era um pudim. Alguns era pudim de pinga. Antes você era um pudim de emoções. Encostava assim, você viu um pudim? Quando você encosta no pudim, o que acontece? Você encosta no pudim, ele vai assim, ó. Quem fizer meme com esse negócio vai pro inferno. Já estou avisando. Vai pro inferno sem escala, Melquíades. Ó, direto. Não vai nem passar pelo andar do Corinthians, vai descer batido. Mas o diabo, antigamente as pessoas encostavam em você e você já dava o stream link do pudim, que eu não vou repetir. Porque ficou legal, não ficou não? Fala a verdade. Ô, papai tem molejo. Tá dormindo, que? Mico a gente só paga uma vez. É isso. Essa parte pode cortar também. Brincadeira. Mas vai pegar o contexto inteiro. E eu pregando também, né? Não vai só com a figurinha, não, senão você vai pro inferno mesmo, seu capeta. Agora você está crescendo. Antes as pessoas falavam mal de você. Falaram mal de mim, por isso que eu não vou para a igreja. Antes a pessoa te tratava de uma forma diferente, você já... Agora não. Agora você te ofende e você continua de cabeça erguida, porque agora você tem propósito. As pessoas hoje falam mal de você. Entra aqui, sai aqui, por quê? Porque agora você está olhando para o propósito, está olhando para o alvo. O seu foco não é mais aqui, ó. Aqui não é. Não se misture. Você aprendeu em Romanos capítulo 12, versículo 2, o quê? Não se misture com essa gentalha. Ué. Quando você lê Romanos 12, 2, ele está falando o quê? Não é isso? Sim, mamãe. Não se misture com essa gentalha. Não vos amoldeis ao padrão deste mundo. Chaves também é Bíblia, querido. Chavito pentecostal, terra. Agora você não olha mais para a gentalha. Agora você não olha procurando mais defeitos. Agora você não fica mais na igreja procurando defeitos. Porque você, quando quer achar defeitos, você dobra o seu joelho e você encontra. Você está crescendo. Você está amadurecendo. Você está criando corpo espiritual. E você achou mesmo que o diabo ia ficar olhando para você e falando glória a Deus? Não! É nessas horas que ele vai se levantar. Porque antes ele usava pessoa e você caía. Antes ele usava indiretas da internet e você caía, perdia a linha. Agora não. Agora você nem olha mais. E quando olha, pá, Senhor, abençoa, tem misericórdia. E agora, o que o diabo faz? Agora ele vem ele mesmo. Ou manda os chefes, gente de outra categoria, porque os da ralé não está dando mais. E você, o que você faz numa hora dessa? Você se encolhe?
Diabo. Tá parecendo uma história que eu ouvi. Um rapaz que vestiu uma fantasia do diabo na época do carnaval. E ele entrou dentro da igreja porque estava chovendo muito. Então a igreja era o único lugar assim que ele achou na hora para não molhar a fantasia. Ele entrou dentro da igreja com a fantasia e ficou lá assim, na hora que acabar a chuva eu vou embora. O pastor viu. O pastor pregando já olhou lá atrás e falou assim: irmãos, ó o pastor, ó. O pastor já olhou e falou assim: irmãos, o diabo está dentro da igreja. Rapaz, ele mal tinha terminado, metade da igreja tinha saído pelas janelas. Ele olhou aquela muvuca toda, ele também caiu fora. Ficou só uma irmãzinha lá de cadeira de roda, coitado, que não, na hora do desespero fecharam toda a passagem dela e ela tá travada lá. Aí o rapaz assustado, que o rapaz não tinha percebido a movimentação, e falou: o que está acontecendo nessa igreja? E ele foi para a senhora, deixa eu... Aí ela já na hora interceptou ele e falou assim: olha aqui, seu Satanás, é eles que mandavam queimar você. Eu nunca mandei queimar você. Eu nunca falei estar amarrado. Na verdade, eu não tenho nada contra o senhor. Tem uns crentes desse jeito. Na hora que o diabo vem, em vez deles falar assim... Eu imagino Deus olhando do céu para um crente, na hora que o diabo vem. E aí, Deus pergunta: e aí? Vamos, rapaz? Você é um rato ou um ratinho? Um ratinho. Não! Deus quer que você reaja, porque o poder está nas suas mãos. Há poder. Crente que está morrendo de medo porque começou a ver vulto dentro de casa. Vulto é os demônios mais frajutos que tem. É os vira-lata. Levanta de madrugada e fala: sai da minha casa agora, em o nome de Jesus Cristo, porque essa casa tem a marca do sangue do Cordeiro. E ele vai ter que sair. E ele vai ter que ir embora. Para de se intimidar. Você acha que o diabo vai ver você crescendo fisicamente? Antes o seu dízimo, até você ficava com vergonha, lembra? Tem crente que fica com dízimo, com vergonha do dízimo. Ai, pastor, eu não dou não, porque o meu dízimo é tão pequeno que eu tenho até vergonha. Irmãos, não existe dízimo pequeno, viu? Só para você saber. Dízimo é igual. Ai, pastor, mas eu vi um irmão ali, eu fazendo o envelope do dízimo dele. Parece que eu vi R$1.000. E o meu é R$1. Como não é? Como que não é igual, pastor? Irmão, é igual. O que devolve o dízimo de R$1.000 e o que devolve um dízimo de R$1 é a mesma coisa. Os dois estão devolvendo 10% daquilo que a Deus pertence. É igual. Aliás, se o que deve dar 1.000 entregou 999 e o outro que tinha que dar R$1 entregou R$1, o que tinha que dar R$1 deu mais correto do que o outro, porque não sonegou nada ao Senhor. Então a gente fica pensando: agora que eu estou prosperando, até o dízimo aumentou, para a glória de Deus. Até antes eu só ofertava entre o dia 5 e o dia 7, porque no dia 8 já não tinha mais nada. Agora, dia 20, dia 15 você está ofertando. Dia 27, o dia do cachorro magro, você está lá ofertando e comprando filé mignon. Diga: eu recebo. Querido, vai até enjoar de filé mignon. Você acha que o diabo ia ficar olhando para você e falar assim: ai, coitadinho, não, vamos deixar ele prosperar? Não. É nessas horas que nós precisamos entender que o diabo vai se levantar. Mas quando ele se levantar, nós vamos estar esperando, porque o sangue de Jesus está sobre as nossas vidas. E não tem problema,
Pode usar pessoas, pode usar quem for, não tem problema, usa. Pode usar a sogra, a cunhada, o cunhado, pode usar a mãe, o pai, pode usar quem for, diabo, não tem problema não. Eu estou protegido pelo sangue de Jesus Cristo, e o escudo da fé está bem aqui, ó. A espada do Espírito está aqui, ó. Eu estou vestido da couraça da justiça, capacete da salvação, e não tem nada para você aqui, Satanás. Você vai perder de novo para a glória de Deus. A sua preocupação não é mais, querido, a partir desse tempo, se você quer crescer em tempos de combate, em tempos de luta, que nós estamos vivendo tempos de luta. Estes são tempos difíceis. São tempos onde o diabo está esperneando, desesperado, porque ele está vendo uma igreja romper a bolha. Ele está vendo pessoas furando a bolha. Disseram que o seu avô foi um pobre miserável, seu pai, falaram que você também seria, mas você está prosperando para a glória de Deus. Deus está transformando a sua geração. E agora o diabo está falando: não, eu tenho que parar esse negócio, eu tenho que parar. Mas é exatamente nesse tempo onde o diabo diz: eu tenho que parar, que a sua preocupação não pode ser o diabo. A sua preocupação não pode ser o que o diabo está fazendo. Quando o salmista estava em situações difíceis, ele não dizia: eleva os meus olhos para o diabo. Não, ele disse: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se tem alguém entendendo essa palavra, glorifique o nome do Senhor. Mistura o seu aplauso com aleluia aí. Misture o aplauso com glória. Misture o aplauso com uma frase que bendiga o nome do Senhor. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Até hoje você estava preocupado com o diabo. Até hoje você ficava olhando para o que o diabo está fazendo. Mas a partir de hoje, Deus me trouxe uma palavra para esmigalhar as mentiras do diabo. A partir de hoje você não vai mais ter tempo para olhar o que o diabo está fazendo, porque você vai estar muito ocupado buscando a presença de Deus. Você vai estar muito ocupado se enchendo da glória de Deus. Você vai estar muito ocupado vendo as maravilhas de Deus na sua vida e na sua geração. Aleluia. Você já entendeu que o inimigo quer fazer a parte dele, e foi exatamente o que aconteceu no Egito. Mas eu prefiro ficar no versículo 12. Ao invés de olhar para o que o Egito estava fazendo, ao invés de olhar para o que o faraó estava fazendo, ao invés de olhar para a sobrecarga de trabalho, para a opressão que o diabo estava colocando sobre o povo de Israel, eu prefiro ficar no versículo 12. Coloca na tela para mim, por gentileza. No entanto, quanto mais eram oprimidos, mais se multiplicavam e espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas. Quanto mais oprimido, quanto mais batalha, quanto mais luta, mais o diabo vai ver Deus agir na sua vida. Você vai prosperar, e o diabo vai ter que entender que o lugar dele é debaixo dos pés de Jesus. Se você recebe essa palavra, glorifique o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, oh glória. Talvez até hoje, e eu digo que acaba aqui. Diga para o diabo: parou. Diga, parou. Chega. Stop. Talvez até hoje, quando o diabo se levantava contra a sua vida, tudo que você fazia era baixar a cabeça e chorar. Talvez até hoje, quando o diabo se levantava contra você, a primeira opção que você tinha era desistir. Ai meu Deus, Jesus está falando com gente aqui. Talvez hoje, tem pessoas aqui que até o dia de hoje, até esse presente momento, quando o diabo engrossava o caldo, quando a guerra ficava travada, a opção que você tinha era chutar
chutar o balde, perder o domínio próprio, maldizer, xingar e dizer: ah, tá vendo, é isso aí, não tá adiantando nada. Mas hoje Deus te trouxe uma palavra, e Deus está determinando nos céus a sua vitória contra você mesmo. A partir de hoje você não vai mais abaixar a cabeça. A partir de hoje a opção não de desistir acabou, desistir nunca mais. A partir de hoje baixar a cabeça para o seu inimigo jamais. Deus está arrancando o opróbrio aqui. Sabe o que é opróbrio? Vergonha. Deus está arrancando a vergonha de pessoas aqui nessa noite. Deus está tirando a vergonha. O diabo estava sempre acusando você, o diabo estava tentando impedir você de viver as coisas de Deus, relembrando o passado, relembrando o pecado. Mas nessa noite Deus manda te dizer que Ele está removendo a sua vergonha. Você está perdoado, você está perdoada. Seja livre, cresça neste momento. Aleluia.